Os planos de Deus são maiores que os meus. É, galera, esse dia chegou. Estou aqui com ele, meu amigo querido Marcondes, influenciador, cara top demais. E galera, para vocês que não sabem, foi briga para trazer esse homem para cá, viu? Chamei ele antes de todo mundo praticamente, mas dizia: "Não, não vou não" e tal. Disse, você vai, você vai. Foi muito jejum, muita oração. Tive que trocar de igreja para ver se o poder descia mesmo, mas ele está aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcondes. A casa é sua, meu filho. Como é que você está? Cara, muito obrigado pelo convite, pela insistência. E aqui eu quero confessar para você e para todo mundo que vai estar assistindo aqui que eu não tive coragem de vir antes, porque era uma galera de peso que estava passando por aqui. Quem seria eu para dividir o mesmo espaço que essas pessoas? Então, esse foi o motivo. Não é nem porque eu não gostaria de participar, mas a vergonha de ser o próximo depois de tantos que já passaram aqui com nomes de peso, né? Pastor Alan passou aqui, que é uma das minhas referências. Eu falei, pô, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou conversar? Abobrinha? Cara, mas eu tava pensando sobre isso, sabe? Um dia desse que eu tava vendo realmente muita gente aqui. Aí, ontem veio o Walter, né? Que é um cara já, assim. Ontem não, né? Que a gente tá aqui na segunda-feira. A gente tá gravando na sexta, mas o vídeo vai lá na segunda. Mas semana passada veio o Walter e veio o pastor Alain, pastor André. Cara, o cara falou de arminianismo, tipo assim, de uma forma impecável. E eu dizia, meu Deus, eu sou aqui entrevistando, se eu fizer alguma pergunta besta e tal. Só que sabe o que eu tenho percebido? Esses caras são caras de peso, mas na rede social você é mais referência que eles, porque você tem um número de seguidor muito grande, cara. Então, tipo assim, eles realmente são caras fenomenais que a gente fica admirando, né? Cara, uma bagagem teológica muito grande, mas o número de pessoas que você influencia, cara, não é brincadeira. Quando eu reposto algum story seu, alguma palhaçada sua que você me menciona lá, o povo tudo comenta, é seu irmão, é não sei o que. Tipo, é aquele alvoroço. Então, eu tenho Mas, percebido isso. Às vezes mas a gente pensa aqui, né, que a gente não está influenciando tanto quando a gente no fundo está, né? isso é algo bastante interessante, porque assim, você vai entender, você, assim como eu, vai entender que a gente que fica do outro lado da tela e não tem tanto acesso às pessoas, a gente acredita e acha que não está influenciando, que aquilo que a gente faz aqui não tem alcançado as pessoas. Muitas vezes a gente vai receber feedback de umas pessoas ou não, mas a maioria das vezes a gente não vai receber nenhum feedback, mas a gente está influenciando, de certa forma a gente está influenciando. E já aconteceram de eu receber feedbacks, e é quando eu tenho esse start de, caraca, o que eu estou fazendo tá assim, afetando as pessoas de alguma forma, né? Eu estou influenciando essas pessoas de alguma forma. E aí é onde entra um medo de você falar besteira. Se falar. Porque, querendo ou não, eu tive uma seguidora, graças a Deus que ela hoje não me segue, e eu vou explicar o porquê. Olha a polêmica aí. Não, mas era um adolescente. Era um adolescente. E tudo. Se eu postasse 100 stories, ela acompanharia os seus stories, ela curtiria os seus stories, enfim. E ela se apegava a tudo que eu falava. Isso me deixava com muito medo, sabe? Ela seguia a E risca, literalmente. isso. E, cara, e tem vezes que eu trago aqui assuntos que são assuntos. É, é bem raro de acontecer, mas às vezes eu trago assuntos aqui que são bem polêmicos e que são assuntos já para uma faixa etária bem diferente, né? Eu tenho vários seguidores que são adolescentes. Por exemplo, eu tenho uma seguidora que é da minha igreja e tudo que eu faço aqui acaba refletindo na vida dela. As roupas que eu uso aqui, quando eu chego lá na igreja, ela comenta. E eu fico, cara, mano, eu tenho que ser muito responsável com aquilo que eu falo, com aquilo que eu posto, porque essa menina, ela não perde uma história, ela comenta tudo. Então, tem esse peso de não ser apenas números, ser pessoas que, de certa forma, elas estão aqui, elas acompanham, elas são influenciadas tanto para o bem
e tanto para o mal. Então, eu preciso ser responsável com aquilo que eu falo e com aquilo que eu posto. Sempre Essa, pensar em quem está do outro lado. você falou uma coisa importante, né? A gente tá falando aqui das boas referências, assim, que a gente pode causar, mas também existe um olhar que está atento para nós com as coisas ruins que a gente faz, né? Porque, por exemplo, se você pegar, assim, um católico, ou sei lá, uma pessoa do candomblé, e aquela pessoa, ela é pega no bar, ou alguma coisa assim, você não vai ouvir tantos julgamentos com ela, para falar, ó, oxente, é do candomblé e tá aí no bar? Quem já viu um negócio desse, é católico e tá aí no bar? Você não ouve. Agora, quando é um cristão evangélico, se a pessoa estiver passando em frente a uma boate, você não está nem indo para boate, mas alguém veja e diz, oh, gente, oh, será que Marcondes vai entrar ali? Por quê? Porque a gente carrega esse peso de ser chamado de filho de Deus, né? Então, aí o peso, né? E você que é um cara que vive muito de publicações, acho que a galera tá bem atenta nisso. Vamos ver se Marcondes aí, quem sabe a Heineken vai patrocinar aí. É bem tentador, né? Mas existe esse lado de você saber o que você pode ou não divulgar, aquilo que é legal ou não divulgar, né? Porque você, querendo ou não, você associa o seu nome àquela empresa, aquele produto. Então, eu já recebi convite de sex shop, pô. Eita, nossa. E aí, como foi sua resposta? E aí eu pensei, pô, eu não vou divulgar. Se Não, eu o fosse pior cara de tudo casado, é saber o que é que tá na mente do cara do marketing do Sexy Shop, de dizer, ó, uma página cristã, vou fazer uma proposta para ele. não, mano, mas vamos lá, você me deixou bastante à vontade. Então, mas vamos lá, eu até cheguei a pensar o seguinte, pô, meu Deus, quando eu penso que as pessoas vão ver esse podcast, mas vamos lá. Eu cheguei até a pensar, pô, eu não sou casado, enfim. Mas aí, né, eu poderia recomendar para as pessoas que são casadas, ou seja, que querem dar uma pimentada, um relacionamento e tal. Eu não teria mal algum nisso. Mas aí, na contramão disso tudo, não seria legal. Não seria legal. Mas você percebe que a nossa mente, às vezes, ela tenta, assim, a proposta às vezes é tão boa que a gente tenta enganar a gente mesmo, né? Tipo assim, eu acho que não vai fazer tão mal assim não, tipo, é uma propaganda de cerveja, mas beber nem é pecado, pecado é se embriagar, então acho que eu vou fazer aqui o comercial, tal, como a nossa natureza é pecaminosa, né? E sem dúvidas nenhuma tem aí muitas tentações aí para você também. E tem a questão que você também faz muita coisa, muita propaganda de comida, né, também, que não é um pecado, claro, só que tem aqueles pecados de estimação, que é a glutonaria e tal, que a pessoa tem que também saber fazer essa dosagem, né? Isso. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente sempre tende a medir as pessoas por elas estarem em um padrão diferente, um patamar diferente. Eu converso com um amigo meu, o Gustavo, meu irmão, na verdade, né? Porque a gente já é amigo há 5 anos e a gente tem uma amizade já de irmãos. Então a gente sempre conversa sobre essas paradas, né? Sobre você ser referência, sobre você tomar cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você posta. Porque, por exemplo, eu não imagino a minha líder de louvor postando uma foto na academia sensualizando, entendeu? Então, assim, por que é que eu faria isso? Por que é que eu faria isso? Então, eu vou tratar ela com distinção. Outra menina da igreja, por não fazer parte do Ministério do Louvor, pode, mas ela não pode. Não, nem ela e nem ela. Então, se fulano não vai fazer, então por que eu vou fazer isso? Porque eu sou influenciador? Não existe essa distinção. A gente tem que saber aquilo que a gente oferece para as pessoas, porque a partir do momento que eu pego um produto e eu recomendo esse produto, eu estou oferecendo para alguém algo que eu estou dizendo que é legal, algo que eu estou dizendo que é legal. E pode ser que não, que Deus me livre de que eu faça isso, né? E legal tanto para consumo como, assim, entre Isso, aspas, espiritualmente, né? Algo que não vai te fazer mal à sua fé cristã, né? Entre aspas, né? justamente. Então, existe isso, né? Da gente querer. Ah, não, mas tal fulano não pode fazer porque tal fulano é pastor, porque tal fulano faz isso e aquilo. Não. Tanto ele quanto eu
não podemos fazer porque não é legal e ponto. Cara, e uma coisa que eu percebo que você influencia demais é a questão do cultuar. A gente acompanha seus stories, você está sempre lá na igreja, em alguma atividade envolvido e tal. E eu percebo que está crescendo muito o número de pessoas desigrejadas, assim, né? Ah, eu sou. É o que tinha muito no catolicismo, né? Eu sou católico não praticante. E a gente vê, assim, agora muitos evangélicos não Não praticante. praticantes. Cara, qual a importância que você acha da sua igreja para a sua vida espiritual? Mano, igreja. Cara, meu Deus. Eu espero não me envolver em nenhuma polêmica. Jesus me ajude. Envolve, Senhor, ele em polêmica. Porque você tem a mania de pegar só os cortes polêmicos para jogar lá. E aí é justamente o medo que eu tenho. Você pegar um corte de uma fala polêmica Não, e aí jamais. eu me lascar. Porque as pessoas, para elas poderem entender todo o contexto, elas vão ter que ver o podcast todo. Mas vamos lá. Eu passei por três igrejas. Até estar na igreja atual. Duas igrejas do Nazareno. Uma no interior e outra aqui na cidade que eu estou, em Juazeiro. E pela comunidade de Alcance. Peraí, você saiu de Petrolina? Você estava em Petrolina, né? Isso. Eu morava no interior de Petrolina, congregava na igreja do Nazareno lá. E aí eu vim para Juazeiro para ajudar aqui na igreja, no Ministério do Louvor. E aí, o que acontece? Aqui, depois que os pastores que estavam, né, que eu era amigos, que eu era próximos, eles saíram, eu não consegui. Eu vou chegar até a sua pergunta, só dando um contexto para você conseguir entender. Fique à vontade. Olha, que a gente é crente, a gente não é fofoqueiro, não, mas a gente gosta dos detalhes, então fique bem à vontade aí. Então, e aí quando eles foram embora, um casal assumiu. O casal assumiu da igreja, assumiu, eles já tinham feito seminário, na verdade eles estão terminando agora de fazer o seminário, que é obrigatório, né? Só que, cara, existe pastoreio. Pastoreio é uma coisa muito complicada. Eu convivi com pastores e eu sei basicamente como é. E eles por serem novos, né, nessa área, né, eles assumiram a igreja porque realmente, se eles não assumissem, a igreja correria o risco de fechar. E só que eles não têm tanto a pegada ainda, né? Eu espero em Deus que, Aquela conforme bagagem, né? não tem aquela bagagem. E eu acabava sofrendo muito, porque a mulher do pastor, ela é muito mística. Ela é muito mística. Então, algumas coisas me incomodavam bastante. Cara, tem uma galera aqui que não sabe o que é ser místico. Como assim ser místico? Então, galera. Então, Tem nada a pessoal, ver com isso. mas eu vou falar de uma forma bem, bem genérica para ficar bem entendido a vocês. Pessoas que estão sempre envolvidas no sobrenatural, que nem sempre é sobrenatural. Nem sempre é sobrenatural, mas tudo é sobrenatural. Quando na maioria das vezes não é. E na verdade quase nunca é. Então ela era bem mística, ela ligava tudo ao espiritual e tal. E aí não dava para conversar com ela, porque. E olha que eu sou um pouco místico, eu acredito que todos nós temos um pouco disso, né? Mas eu tento sempre ser o mais. Como é que eu posso colocar? Eu ia dizer certo. Sensato. Sensato, o mais sensato possível. Só que ela não era assim, então isso acabava não só me incomodando, como também ficava muito difícil conversar com ela algumas coisas sem que ela espiritualizasse. Então, tinha algumas, por exemplo, ela assistia o Show da Fé. É uma pessoa que assiste o Show da Fé. É literalmente o show da fé ali.
Literalmente. Eu tô dizendo que eu vou me complicar, que Deus me ajude. É a pessoa que assiste Fala, toda. Vaso, fala. Então, em muitas conversas eu entendi que não dava, sabe? Que não dava, que se eu continuasse, iria ser tanto ruim para ela e tanto ruim para mim. Então, não dava para a gente, no caso para mim, né, continuar naquele lugar. E nisso, pastor Alain, né, eu estava mais ou menos toda semana mandando mensagem para o pastor Alain, falando o que estava acontecendo, e ele, uma das coisas que ele me falou, que eu carrego muito no meu coração, que eu nunca esqueci, é: ou você permanece e tenta mudar o ambiente com a sua vida, ensinando, ou você sai. E aí, mano, é o seguinte, eu sou muito paciente, velho. Eu sou muito paciente, muito impaciente. E eu entendi, eu entendi que não iria rolar, não iria rolar. No final, aquilo acabaria sendo muito prejudicial para mim. Acabaria tendo muito conflito com, com essa pessoa. E por ter conflito, né, com ela, acabaria arranjando conflito com o marido dela, que é o pastor. Então, para não gerar esse desgaste para ambas as partes, eu resolvi sair. Eu falei com eles e resolvi sair. Foi muito triste para mim, porque eu ajudava bastante no louvor, né? E o louvor tava com uma deficiência em questão de pessoas ali para servir. Até porque as pessoas da igreja eram pessoas mais velhas já, mais idosas. Não tinha um público muito jovem. E, querendo ou não, são crianças e jovens que têm mais interesse nessa área do louvor, né? Que querem aprender. E aí resolvi sair. Beleza. E ao sair, eu fiquei perdido, cara. Eu estava à procura de uma igreja que eu me sentisse acolhido e bem, que eu pudesse servir. E aí, eu preciso lembrar bem aqui, mas. Ah, pronto. O Gustavo que eu falei, ele estava na comunidade Alcance, né? Eu acho que você conhece. Estava na comunidade Alcance. E aí eu comecei a visitar lá, cara. E eu fui muito, muito bem recebido. Muito bem recebido lá. E fiquei muito deslumbrado com a igreja, com a estrutura, com o som, enfim. Abrindo parênteses aqui, é uma igreja, né, que é sensível ao que vê. As pessoas são muito, ficam muito deslumbradas com o que enxergam. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu já tinha uma bagagem como cristão, né? E muitas coisas foram acontecendo. No caso, à primeira vista, o que te prendeu foi aquele A ambiente, tava estrutura, assim, o ambiente, estrutura. isso. E as pessoas são muito acolhedoras, mano. Disso eu não tenho o que reclamar. As pessoas são muito amorosas e acolhedoras. Mas a teologia não é tanto saudável, não. Então eu ouvia muitas coisas que eu batia o pé. Eu, cara, eu sou chato, velho. Às vezes fico perguntando isso porque eu sou tão chato. Em relação, pelo menos, à vida cristã. Eu sou chato. Porque eu ouvia muita mensagem sobre você ser próspero, sobre você ser alguém na vida. A gente participava de células, e na célula que eu estava, eu já ouvi dizer, eu já ouvi o líder de célula dizer que falar sobre maldição hereditária e que a gente precisava ser liberto e tal. E aí eu confrontava, mano. Eu não... Nossa, mano, essas coisas me deixam impaciente. Aí eu confrontava, mostrava na Bíblia que quando a gente se converte, nós somos remidos, somos lavados dos nossos pecados, então a gente não carrega mais nenhuma maldição. Um cristão de verdade não carrega nenhuma maldição. E eles batiam na tecla que sim, e que precisa ser liberto, que precisa passar por todo um ritual. E, mano, e aí, ô Jesus, não deixa esse povo do lá ver, não, Senhor, porque eu ainda amo algumas pessoas.
E aí, mano, algumas coisas que me fizeram sair de lá, por exemplo, a seguinte, que eles trabalham tanto a sua mente, e graças a Deus eu tinha saído de outro ambiente, mas para quem está chegando, que não conhece, que está sendo formado, né, num ambiente cristão, tem a cabeça vazia, que ainda vai ser formada, é muito difícil. Para mim foi mais fácil. Teve muito conflito, mas foi mais fácil. Mas uma das coisas que me fez abrir os olhos e enxergar as coisas mais nitidamente, eu estou impressionado com da forma que eu estou conversando hoje. Eu jamais pensaria que eu usaria palavras tão Aí puras. eu disse que você ia ficar de boa. Ia ter uma viagem missionária de uma igreja batista, né, que eu conhecia e tal. E aí eu queria participar, porque eu gosto de estar envolvido nessa área de missões. Eu amo isso. Queima muito no meu coração. E aí eu planejei para essa viagem missionária e falei com o meu líder de célula. Eu falei com ele e ele simplesmente, sem me dar nenhuma justificativa, falou: não, você não vai. E, mano, aquilo, aquilo me deixou com muita raiva, cara. Me deixou com muita raiva. E eu falei para ele: cara, Esse, como assim? inclusive, é um dos sintomas de uma igreja doente, né? Que é a questão de querer dominar o membro a qualquer custo. Isso. E ele falou: não, você não vai. Sem me dar nenhuma justificativa. Se ele tivesse dito: cara, eu conheço essa igreja, a teologia dela é assim, assim, não é uma teologia saudável, não é legal e tal. Beleza, eu iria me conformar, porque ele estaria me dando uma justificativa, né? Aí, vamos falar, para ser sincero, né? Eu buscaria saber, porque eu não me contento com o que as pessoas falam, não. Eu tenho que ver. Mas ele não me deu nenhuma justificativa, ele só falou que eu não iria. E eu falei: cara, você não pode dizer isso. Eu não sou um produto, você não é o meu dono, e você, no mínimo, deveria falar, me dar uma justificativa e me aconselhar, né, explicando por que você não acha legal que eu vá. Enfim, aí ele ficou sem chão e falou: não, eu vou conversar com o meu pastor. E aí foi conversar com o pastor. E aí o pastor liberou, ele falou para mim: ó, o pastor liberou, você pode ir, mas ninguém pode saber. Eu falei: O pastor liberou, é uma onda, o pastor liberou. e aí, cara, fui liberado, acabei não indo, né? Acabei não indo, fui liberado, mas isso daí foi meio que a gota d'água. E eu sempre falava pro meu irmão, vou chamar de meu irmão, não vou chamar mais de amigo porque é meu irmão já. Eu sempre falava pro meu irmão: cara, presta atenção nas mensagens que estão sendo pregadas. Elas não têm foco na cruz, elas não têm foco em renúncia, elas não têm o foco em você buscar a Deus por quem Ele é, mas elas estão sempre centradas no homem, elas estão sempre centradas no bem-estar das pessoas, e elas estão sempre centradas em você ser alguém bem-sucedido financeiramente. E aí ele como era novo na fé, para ele foi muito mais difícil, muito mais difícil. E aí ele, às Às vezes, vezes, Marcondes, a igreja nos prende justamente por isso que você falou. Os irmãos são realmente legais, são gente boas e, cara, quando a gente fala assim de um problema teológico, às vezes as pessoas acreditam que a gente está afrontando a pessoa, o pastor. Eu odeio o pastor, eu odeio os irmãos. Não, mas é porque a mensagem de Cristo ela é tão cara para nós, ela é tão importante para nós, que no caso o que importa para a gente é falar a verdade a respeito daquela ideia. Quando a gente fala assim de alguma coisa assim como você está falando aí, a gente não está dizendo que o fulano de tal é um, sei lá, um ladrão, um não sei o que ele rouba as ofertas, não sei o que. Não, a gente está dizendo que a gente não concorda com aquela linhagem teológica, com aquela linha teológica, e que isso prejudica a gente como corpo de Cristo, né? isso, lá tem pessoas, mano, que eu acredito e vejo o quanto essas pessoas querem Jesus, mas infelizmente o que está sendo oferecido para elas
é muito distante daquilo que é realmente o evangelho. E aí eu acabava sempre tendo alguns conflitos e discussões com o Gustavo justamente por conta disso, porque como a mente dele ainda estava sendo formada como cristão, então ele estava, como a gente conversou, ele estava ainda fascinado com o ambiente, fascinado com como as pessoas tratavam ele, que tratavam muito bem, por sinal. Então ele estava muito apegado a isso. Então a gente acabava, às vezes, discutindo muito, porque eu queria que ele enxergasse aquilo que eu estava enxergando. Só que é uma questão de tempo. Para mim foi mais fácil porque eu já tinha uma bagagem, né? E as coisas, mano, foi ruindo as coisas. E eu vou contar aqui algo bem absurdo que eles tentaram para me prender lá. E aí eu fui me desgastando, fui me desgastando. E aí comecei a procurar algumas pessoas da liderança da igreja. Eu perguntava, você sabe me dizer qual a linha teológica que a igreja que a igreja aqui segue, que ela tem, quais as visões da igreja? E aí ninguém sabia responder. Isso me deixava é, me deixava, velho, ainda mais curioso, sabe? Isso é tão Então, problemático porque dá margem para qualquer pessoa que fosse pregar lá pregar o que quer, porque ninguém sabe qual é a linha teológica da igreja. isso. Aí uma das vezes eu fui para cheguei para uma líder e perguntei qual a linha teológica da igreja. Ela falou que era neopentecostal. Eu falei, pronto. Então eu não vou permanecer, não vou ficar aqui. Aí conversei com o Gustavo, expliquei para ele que não iria ficar por conta da linha teológica que a igreja seguia e tal, que não seria legal para mim, porque eu não acredito nessa visão, enfim, que o evangelho não é isso. O evangelho está muito longe de ser isso. E aí, cara, eu conversei com dos líderes, né? Cheguei para um dos líderes e conversei, que na época, eu não sei hoje, mas que era líder do louvor na época. E eu estava nessa preparação para entrar no Ministério do Louvor. E aí conversei com ele e expliquei para ele, ó, conversei, perguntei para ele também, na verdade, qual a linha teológica da igreja, e aí ele falou, ó, vou perguntar para alguém que é maior que eu aqui dentro da igreja. Aí ele perguntou para um dos líderes que são mais próximos do pastor, e aí essa pessoa que eu não sei quem é, falou para ele que a igreja era neopentecostal. E só havia confirmado aquilo que eu já tinha ouvido de outro líder. Aí eu expliquei para ele sobre essa linha teológica, que não é o que eu acredito, enfim. Ele deu alguns exemplos e falou que se eu quisesse ficar na igreja, ele iria conseguir um cargo para mim no Ministério do Louvor. Eu falei, cara, eu não tô aqui para porque eu quero participar do Ministério do Louvor. É algo que eu realmente amo. Mas, acima de tudo, eu amo a Cristo. Então, porque, mano, é, o Ministério do Louvor dessa igreja é algo absurdo em questão de estrutura. Então, é muito fácil qualquer músico se deslumbrar, porque é algo, tecnicamente falando, perfeito. E que dá muita, muita, muita visibilidade, cara. Muita visibilidade. Porque é uma igreja que realmente dá visibilidade para quem está no altar. E é isso que muita gente também se equivoca, né, a respeito dos ministérios, né? Porque, na verdade, os ministérios, eles são para serviço do corpo de Cristo, né? Não é para ganho próprio, para benefício próprio. E muita gente se equivoca nesse sentido. Aí você vê que tanto a proposta que fizeram para você foi no sentido de que, se você ficar, você vai aparecer mais aqui se você ficar. Então, isso vai ser muito bom para o seu próprio glamour, para o seu próprio ego, quando não é isso que Cristo espera de nós, né? Deus espera de nós que
embora não importa qual seja o nosso cargo, a nossa função, que a gente utilize para servir o reino de Deus e aos irmãos, né? Isso. A gente precisa ser bem sincero quando fala sobre essas coisas, que querendo ou não, você está numa igreja grande, você vai ter sim visibilidade. Isso é notório, não tem como isso não acontecer, mas você não. A pretensão do seu coração de estar ali, que não seja por isso. Isso vai acontecer, querendo ou não. Porque você está numa igreja grande, você acaba ganhando visibilidade, mas que o seu coração não esteja ali por aquilo. Tem que estar por Cristo e pelo amor ao evangelho. A gente começou, Marcondes, de uma forma assim bem espontânea, bem dinâmica, mas eu sempre começo perguntando a história do convidado. E o papo estava tão bom que a gente foi fluindo. Cara, eu quero saber qual é a sua origem, onde você nasceu e qual o seu testemunho, quando foi que você conheceu assim a fé cristã, quando foi que você se converteu. E como eu disse, fica à vontade, porque a gente gosta dos mínimos detalhes mesmo. Então, cara, eu nasci no dia 20. Detalhando. Nasci em outubro, dia 28, em 1993. Sim, eu tenho 30 anos, não parece. E, Parece cara, ter 40. esse bigode, sim, eu preciso dar um jeito nele. Então, mano, a minha vida, a minha infância, na verdade, foi bem triste, cara. O meu pai, ele traiu a minha mãe, muitas vezes com uma vizinha nossa. Até aí, tudo bem. Não tá tudo bem, mas tudo bem. Você vai entender o porquê. E as filhas dessa, os filhos e filhas dessa vizinha estudavam com a gente, comigo e com a minha irmã. E aí a galera da escola sabia. Então todo mundo zoava a gente. E no final ele largou a gente para cuidar, né, para ficar com essa mulher com quem ele estava traindo a minha mãe e para assumir os filhos dela. E cara, isso abriu uma lacuna enorme no meu coração, não só no meu, mas como dos meus irmãos também. E a minha mãe sofreu bastante com isso, mano. Muito, sofreu bastante com isso. E por conta disso, a gente morava aqui na Bahia, só que aí fomos embora para Pernambuco, para uma cidadezinha, uma comunidade. E por conta disso, ela. Qual que era o nome, Marcondes, dessa primeira cidade que você... Pronto, a primeira cidade, ela se chama Maniçoba. E a cidade que nós. A próxima cidade, comunidade, na verdade, é Nova Descoberta, que é no interior do Petrolina. E aí o que acontece? Por conta disso, ela se tornou uma mulher bastante amarga e agressiva. A gente aprontava mais coisas de criança mesmo, toda criança apronta, e ela nos corrigia, nos batia com... Hoje, né, enxergando a situação, olhando de hoje, a gente vê que era com muito ódio, mas não da gente. Mas ela estava refletindo aquilo que ela estava sentindo, conforme aquilo que ela viveu, por conta daquilo que ela viveu. Então a gente sofreu muito nesse sentido, né? De aprontar como criança, como qualquer outra criança, mas receber uma punição de forma inadequada. E aí foi crescendo com essa lacuna, né? De pai. E não só por isso, mas, por exemplo, você saber que você tem um pai, mas que ele deixou você para assumir os filhos de outra pessoa. Isso doía muito, mano. Isso doía muito. E aí, mano, na minha adolescência eu passei a aprontar bastante, velho. Nada fora do normal, mas passei a aprontar bastante com os meus colegas de escola, sair na rua à noite, passar no posto de gasolina e derrubar os balde de lixo que tinha. Na escola, tanto eu quanto a minha irmã, nas sextas-feiras, por exemplo, a gente costumava beber no horário do intervalo, a gente juntava o pessoal da sala, aí fazia uma rodinha e tomava aqueles corote. Eu nem sei se você sabe. E começava a tomar Aquelas garrafinhas de pinga, colorido. isso. Mano, aquilo dali é totalmente álcool, não tem.
E a gente fazia isso, mano, toda sexta-feira. Então a gente passou a aprontar bastante, mas tudo isso porque eu queria, de alguma forma, não sentir o que eu estava sentindo, essa lacuna que eu estava sentindo. Essa lacuna que eu estava sentindo. Então eu buscava essas coisas para tentar fazer isso. A minha irmã, por exemplo, ela ela casou muito cedo, na verdade nem casou, se juntou muito cedo, apanhava do marido. Então, mano, foi algo muito, muito traumático pra gente. É, isso traz impactos, na verdade, até hoje, cara. Até hoje eu vou chegar lá. E aí, mano, eu fazia catecismo na igreja católica, né? Eu gostava. Eu gostava muito. Fazia catecismo, primeiro ia fazer a primeira comunhão e tal. E eu gostava bastante. Então eu conhecia Deus da forma como eles mostravam pra gente. Só que com o passar do tempo, já com os meus 17 anos mais ou menos, eu tive uma experiência com Deus. E isso foi bastante louco, porque foi muito conflitante, cara. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui deitar para dormir. Na época a gente até usava mosquiteiro ainda por conta das muriçocas. Então eu fechei o mosquiteiro e deitei. E cara, quando eu deitei, literalmente eu ouvi Deus falando comigo. Mas aquilo me assustou. Aquilo me deixou assustado. Me deixou muito assustado. E eu falei, eu não quero você. Eu lembro disso até hoje. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse testemunho, eu falava. Eu conto isso. E eu falei, eu não quero você. Mano, isso aconteceu, eu acho que umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Eu só não sei dizer se foram consecutivas ou se foram intercaladas, mas isso aconteceu umas 5 vezes. Onde eu senti a presença de Deus invadindo meu quarto. E era algo gostoso, mas era algo que também trazia um certo conflito para mim. O louco disso tudo é saber que você não buscava essa presença até então, né? Não, era algo bom, mas que também me dava medo, porque de alguma forma eu sentia que se eu quisesse isso, eu teria que abrir mão de tudo. De alguma forma, lá no meu íntimo do meu ser, eu sabia disso, que, beleza, é algo bom. Eu sinto que é algo bom, é uma presença muito boa, mas ao mesmo tempo gera aquele conflito de, caraca, isso é Deus. E se realmente é Deus, ele vai querer que eu abra mão de quem eu sou. E o pior desse abrir mão é que engloba tudo, né, Marcondes? Tanto os prazeres do mundo, quanto as dores, né, também, porque quem é a pessoa que quer, por exemplo, abandonar um pai que abandonar a mágoa de um pai que é estuprador, de um pai que é abusador, de um pai que abandona, ou de uma mãe que espanca, as dores da vida como um todo, né? E quando Cristo nos chama, ele nos chama para a gente abandonar realmente tudo, tanto os prazeres quanto as dores. Então, mano, isso foi se repetindo, cara, mas. E eu falava, isso aconteceu em 5 vezes, eu falava, eu não quero você, eu não quero você. Mano, isso vai se tornar bastante engraçado mais à frente. E aí, eu me lembro de duas situações, Moás. Duas situações. Uma eu fui pro Rio com alguns amigos. E lá a gente tomou banho, depois voltou, e na volta a gente começou a quebrar garrafas de vidro no meio da pista e tal, sempre aprontando, velho. Eu sempre aprontava para tentar tirar a minha cabeça daquilo que se passava no meu coração, nessa falta de paternidade. E aí, mano, ao chegar em casa, não tinha ninguém. Entrei, não tinha ninguém em casa, e tinha uma faca na mesa. E tinha uma faca na mesa. Enfim, tudo que eu tô contando aqui foi uma experiência própria, não tô aqui querendo fazer com que ninguém acredite, mas foi o que eu vivi. E eu acredito nisso, né? E eu acredito nisso, nessas experiências que eu vivi. E aí tinha uma faca na mesa. E, mano,
bateu assim que eu entrei e vi que não tinha ninguém. Cheguei na cozinha e vi aquela faca sobre a mesa. Naquele momento, abriu-se uma lacuna enorme no meu coração. Eu já estava com essa pequena lacuna já e abriu-se uma lacuna ainda maior. E naquele momento, vários pensamentos vieram à minha cabeça de que você não é nada, você não é ninguém, tanto faz se você está vivo ou não, ninguém se importa com você, então acabe com a sua vida. E aquilo fazia sentido para mim, cara, porque até então, eu estar vivo ou não, não agregaria em nada para a vida de ninguém, né? Por conta de todo o contexto que eu tava vivendo. Então, estar vivo ou não seria um tanto faz. E aí eu peguei aquela faca e coloquei sobre o meu peito, mas, cara, no mesmo momento eu comecei a sentir uma paz tão grande também, sabe? Eu comecei a sentir uma paz tão grande em meio a esse conflito que eu estava sentindo de pensamentos. Claro, nitidamente o diabo trabalhando sobre a minha mente, né? Aliás, sobre todo esse contexto. E nesse momento eu senti uma paz muito grande. E ali com a faca no peito eu comecei a chorar e desistir. Até porque também sou um pouco medroso. Mas engraçado que como é nossa natureza, né? Você ouviu a voz de Deus e você disse, ah, não, não quero não e tal. Mas quando vem aquela voz contrária, a gente fica tentado a obedecer, né? Isso é a prova já da nossa natureza, como ela é caída mesmo, né? Assim como diz Paulo, né? O bem que eu não quero, o bem que eu quero, eu não Eu não faço. faço. E aí, mano, beleza, eu não fiz. Mas outra vez eu tive essa mesma experiência de chegar em casa, ninguém estava em casa, e aí a mesma coisa aconteceu. Todos esses pensamentos vieram à tona de novo. E eu peguei vários comprimidos para pressão que a minha mãe toma e tomei. Eu, eu sabia que eu sabia porque já tinha havido vários relatos de pessoas que morriam por overdose, né? Porque tomaram vários medicamentos que são para pessoas que são hipertensas e tal, que têm pressão alta, porque tem uma dosagem certa, você não pode. E eu tomei vários, mano. Tomei vários. Dessa vez o diabo me deu coragem suficiente. E eu tomei vários. E eu esperei, cara. E eu não tive nenhuma reação. Nada aconteceu. Nada. Eu poderia ter passado pelo menos mal, mas nada aconteceu. E eu fiquei, poxa, quando é que eu vou morrer? Nem para morrer eu presto. Então e eu falo isso porque eu tive um colega que ele fez a mesma coisa e ele só não morreu porque a mãe dele chegou a tempo. Ele teve que fazer uma lavagem no estômago para não morrer. Sim. Mas nada aconteceu comigo, cara. Eu sabia que se eu fizesse aquilo, alguma reação teria que ter, alguma coisa iria acontecer, mas nada aconteceu. E aí, mano, e claro, Deus, em todo esse contexto, ele trabalhando nos pequenos detalhes, né? Por mais que eu não enxergasse, mas ele estava trabalhando nos pequenos detalhes. Eu fui pro colégio, isso foi uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu fui pro colégio, chegando lá tem um aviso no portão da escola dizendo que não haveria aula, e aí tava voltando para casa. E nisso, um colega meu que era da igreja, inclusive da igreja do Nazareno, lá no interior de Nova Descoberta, onde eu morava, ele tava de bike, e ele foi e me ofereceu carona. E, cara, a uns 20 metros da igreja, era um, a uns 20 metros da igreja, e nesse dia estava tendo culto, porque tinha culto de terça-feira, ele foi e falou, Marcos, por que você não vai para a igreja e agradece a Deus? Simplesmente assim do nada, de graça. Por que você não vai para a igreja e agradece a Deus? E eu não sei como eu respondi, até hoje eu não sei, mas eu simplesmente respondi, eu vou. E eu fico me perguntando hoje, porque eu não tinha nenhuma intenção, eu não tinha nenhuma intenção de ir. Eu não tinha nenhuma intenção de ir, mas essas palavras saíram E da minha tipo, boca. agradecer pelo quê? Só acontece desgraça na minha vida. Então, agradecer pelo quê? Mas as palavras saíram da minha boca. E eu sou o tipo de pessoa que não gosta de voltar atrás com aquilo que eu falo. E como eu já tinha falado,
eu iria pelo menos para honrar com a palavra que eu dei, que iria, mas eu não queria. E, mano, foi uma experiência tão linda, porque assim que eu entrei, aquela mesma presença que tinha invadido meu quarto, invadiu meu coração ali naquele local. Foi, foi surreal. Foi surreal. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Assim que eu entrei, aquela mesma presença invadiu meu coração. E ali, quando começou a tocar o primeiro louvor, pronto, velho, eu caí e comecei a chorar. E algumas coisas foram acontecendo no meu coração e eu não entendia o que era que estava acontecendo, mas eu sabia que era algo muito bom. E o culto foi acontecendo. E eu sabia que nas igrejas evangélicas, né, eu tô falando como se eu estivesse naquela época, para quem está assistindo conseguir entender. E eu sabia que nas igrejas evangélicas, no final do culto, os pastores tinham essa mania de perguntar quem quer aceitar Jesus ou não, que eu não concordo com esse termo, mas enfim, eu vou usar esse termo. Quem queria aceitar Jesus ou não. E eu fiquei ansioso por isso, cara. Sabe? O culto rolando e tal, quando terminar o culto, o pastor vai perguntar quem quer aceitar Jesus, eu vou levantar minha mão. E aí o culto deu-se andamento, terminou o culto, o pastor deu os avisos, agradeceu e encerrou o culto. E eu fiquei, caraca, ele não vai perguntar se ninguém quer aceitar Jesus, e agora o que é que eu faço? E, mano, ele não perguntou, e aquilo me deixou inquieto, cara, porque eu sabia que eu deveria tomar essa decisão, sabe? Mas ele não fez essa pergunta. E aí o culto terminou, ele foi para a casa dele, que uma era basicamente ao lado da igreja, a casa dele. E aí ele foi para lá, alguns irmãos também foram. E eu fui para frente da casa dele. Ele tava dentro da casa dele, conversando com alguns irmãos, e eu lá fora, em pé, feito uma estátua, ansiando que alguém me notasse, que alguém me perguntasse alguma coisa. Sorte sua que ele não chamou a polícia, viu? Graças a Deus. Quem é esse que ele quer? E aí, mano, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos em pé ali, a galera conversando, interagindo entre eles, o pastor lá dentro com outros irmãos. E aí, depois de um certo tempo, o irmão foi no pastor, chamou ele e trouxe ele até fora, né? Que estava na calçada da casa dele. Aí ele foi e falou, pastor, esse menino quer alguma coisa. Aí o pastor foi e falou, eu sei, ele quer aceitar Jesus. Aí eu, é isso, pastor. E aí, cara, Caramba. Você vê que impressionante, Marcondes, todo esse enredo em torno da sua conversão, porque parece que havia como se fosse meio que um plano armado aí por Deus, porque tudo contribuiu. O cara aleatoriamente te fez um convite para ir para a igreja. Do nada, você falou que queria ir, mas no fundo você nem queria ir. Tipo, por quê? O que é que eu tô fazendo aqui? Não teve apelo. Do nada, o cara te enxergou lá na porta do pastor e nos mínimos detalhes é que a gente consegue ver a bondade de Deus, né? Como foi que você conseguiu enxergar essa bondade de Deus em meio a tanto sofrimento? então, eu fui entendendo, na verdade, aos poucos, né? Naquele contexto, eu não conseguia enxergar. Hoje eu sei que sim, que ele estava em todos esses mínimos detalhes, mas na época não. Mas hoje, olhando, cara, eu vejo o quanto ele foi bom, o quanto ele foi bom comigo, porque tantas coisas poderiam ter acontecido que ele não permitiu, né? Os suicídios que não aconteceram, que ele não permitiu, a overdose, que não surgiu efeito algum, que ele não permitiu. Então, tinha esse plano perfeito de Deus já armado, né? Eu estava ali como um coadjuvante, porque ele era o ator principal, né? E tudo isso aconteceu e eu enxergo hoje para
que eu me tornasse quem ele queria que eu fosse, né? Para quem ele, e trazendo agora para o presente, para quem ele quer que eu seja. E eu vejo isso. Então, quando eu olho para todo esse contexto, não tem como não ter sido Deus que arquitetou todo esse plano para minha conversão. E é o que eu falo para a galera. E é algo que eu falo para a galera, que o evangelho não é algo tão lindo, não. Não é algo tão lindo, mas é algo perfeito. Porque quando você vem para Jesus, os seus problemas não vão sumir, pelo contrário, seus olhos vão se abrir, você vai enxergar os problemas que você tem e você vai ter que lidar com eles. Não mais da sua forma, mas como Deus quer que você lide com cada um deles. E é bom que você agora tem alguém, assim, que você sabe que está do seu lado. Deus sempre esteve do seu lado, né? Só que agora você tem a ciência que ele está lá. Tem uma frase de um ateu, acho que é o Leandro Carnal, que ele fala assim: a coisa mais bonita, a coisa mais bela que você pode ver é a morte de um crente, porque mesmo na morte ele não está sozinho. E de fato, né? A gente hoje você assim já com essa bagagem e tal, você tem a ciência de que em tudo Deus estava ali mexendo os pauzinhos, né? Isso, mano. Então, Deus estava ali, entranhado em pequenos detalhes da minha vida que hoje eu enxergo, na época eu não enxergava, e que tudo que aconteceu foi com esse propósito de que chegasse esse momento em que o meu coração se quebrasse diante dele e que eu o reconhecesse, né? Qual que é o sentimento que você tem hoje em relação ao seu pai e à sua mãe? Cara, hoje eu e a minha mãe nós somos bastante próximos, bastante próximos. Agora acredito que em abril ela teve uma infecção no pulmão e ela teve pneumonia e uma infecção no pulmão. E assim, cara, você olharia para ela, né, olharia para ela com um olhar humano e um olhar clínico e diria que ali seria o fim dela, porque ela foi para UTI, teve que ser entubada, passou mais de um mês na UTI e esse foi um dos maiores desafios para mim, cara, como cristão, confiar na bondade de Deus. E eu já cheguei em momentos de raiva nessa época a questionar, e eu sou tranquilo em relação a isso porque Deus sabe o filho que tem e sabe que não é porque eu o odeio, mas agir como ser humano em desespero. Pegando essa parte, Marconi, só antes de você continuar, a vida do cristão é justamente essa, é saber que nós não somos super poderosos. Não é porque a gente sabe que existe um Deus que a gente não tenha questionamentos, cara. Às vezes Deus faz uma coisa e ele é soberano e a gente diz: Deus, eu não concordo com você, não concordo com o Senhor, porque nós somos limitados, nós somos falhos, pecadores, e parece que aquilo parece não harmonizar com o texto que diz que a bondade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E por vezes eu também já me deitei e disse: Senhor, comigo, por que, velho? Tanta gente aí, tanto bandido aí, tanta pessoa mal, mas acontece isso comigo. E isso é normal do ser humano, isso só mostra a nossa dependência de Deus, né? E graças a Deus por isso, velho. Porque isso mostra que a gente não sabe de nada, não tem controle sobre nada. Toda a capacidade que nós temos, a inteligência que nós temos, é tudo limitado. E se ele não fizer, a gente tá lascado. E aí... Pois é. Aí você se converte e tal, aí tem todo esse processo das igrejas que você comentou no início, mas como foi para você ingressar nessa última igreja sua, que eu estou sabendo agora da novidade que está com um templo novo aí, graças a Deus, tenho acompanhado aí no seu Instagram, mas como foi para você
ingressar nessa igreja que você está hoje? Então, mano, quando eu decidi sair da comunidade Alcance, eu de novo fiquei naquela, e agora? Para onde eu vou? E, cara, eu planejava muito ir para presbiteriana, né? Planejava muito ir para presbiteriana, porque eu já conhecia um pouco a teologia, eu já acompanhava o tio Nico e alguns outros pregadores da presbiteriana. Então essa era a minha opção. O que não me fez ir para a presbiteriana foi simplesmente a liturgia de culto mesmo, sabe? Foi simplesmente a liturgia de culto, que eu É sabia que é bem que engessado, né? então não iria dar certo, por mais que eu gostasse, né? Que eu gostasse das pregações e tal, a liturgia me deixaria bem engessado e tal. E eu não sou assim, então não daria certo. E aí eu tenho, na verdade, um colega que hoje é amigo e que foi meu discipulador, que congregava na Igreja de Nazareno, lá em Petrolina, né, a INCP, e eu conversei com ele, expliquei toda a situação que estava acontecendo, que eu tinha saído da Alcance e que estava procurando uma igreja e perguntei para ele se ele recomendava, né? E ele falou que sim e tal. E ele perguntou para mim sobre liturgia de culto, sobre essas coisas. E eu falei para ele falou, mano, você pode ir, mas o seu perfil não bate não com uma presbiteriana e tal. Porque apesar de você gostar muito, você é mais agitado e tal, gosta de louvores mais bem mais animados. Então, nesse ponto, você não conseguiria se adaptar. Eu falei, mano, então eu vou visitar a sua igreja. A minha dificuldade é porque eu moro numa cidade e a igreja fica na outra, né? Então eu teria que pegar Uber. Mas aí eu decidi, falei, cara, eu vou visitar a igreja do Nazareno aí. E na minha cabeça, mano, na minha cabeça, eu tinha colocado toda a igreja do Nazareno num único pacote, depois do que tinha acontecido. Eu tinha colocado toda a denominação no mesmo pacote. Então eu estava meio que frustrado com a É porque a denominação. Nazareno é bem a cara do pastor, né? Tem uma igreja que Isso, pode ter um jeito por causa do pastor, outra de outro jeito. Não é aquele isso, negócio fechado como geralmente você vê na boa parte das igrejas presbiterianas, né? Normalmente as presbiterianas é tudo do mesmo jeito em qualquer canto do Brasil. Mas a Nazareno, eu já tive algumas Nazareno, preguei inclusive em algumas, porque recebi o convite aí do pastor Alan, cara, homem de Deus. E eu tenho percebido isso mesmo. Cada povo é um povo, cada pastor é um pastor, às vezes um mais calmo, às vezes um mais avivado. Isso é benéfico, né, para a glória de Deus. Consegue arrebanhar todo tipo de pessoas. isso. Cada uma tem, claro, né? Segue a mesma doutrina, mas cada uma tem a sua particularidade. E aí chegando, mano, e quando eu fui visitar, que eu cheguei lá, o pastor Arthur tava pregando sobre redenção. Tava pregando sobre a cruz, tava falando sobre renúncia. Cara, aquilo, Inclusive, hashtag vem pastor Arthur, viu? pastor Arthur, quero o senhor aqui, hein? E aí, mano, aquilo entrou no meu coração de tal forma que eu falei, caraca, é aqui que eu vou ficar. E aí, as pessoas são bem receptivas, são bem amorosas e tal, o louvor também é muito bom. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou servir nessa igreja. E assim que eu cheguei, não tinha muito tempo, né? Muitas pessoas lá já me conheciam, os pastores também já me conheciam, porque já tinham ido na igreja de Nazareno lá em Nova Descoberta, no interior. E aí eles quiseram me levar pro louvor e tal. Eu falei, não, eu não vou agora, eu preciso me adaptar, eu preciso conhecer as pessoas. E aí passei mais de um ano sem servir na área do louvor, né? Servia aqui e acolá em outros ministérios fazendo outras coisas. Até porque também é, eu não queria e não faria isso em qualquer outra igreja, e chegar no culto seguinte estar servindo no louvor, entendeu? É, eu não
particularmente, né? Particularmente, cada pessoa pensa de uma forma, mas eu não acho legal. Eu não acho legal isso. As pessoas têm que conhecer quem está chegando, as pessoas têm que ter esse contato com a pessoa, porque eu vejo E isso até na. mesmo a própria pessoa que chega, né? Ela precisa ter a certeza de que ela vai realmente permanecer naquele ambiente e tal, que pode acabar dela depois de 1 mês, 3 meses, não me adaptei, vou procurar um outro ambiente, aí você já está envolvido, como é que fica? Isso, então fica chato. E aí passei mais de um ano sem servir no Ministério do Louvor. Aliás, mais de um ano, né? Porque desde que eu saí daqui, eu não tinha servido mais no Ministério do Louvor em nenhuma igreja. Servi em alguns outros ministérios. E fui me adaptando, cara. Fui me adaptando. O pastor Arthur Opa, caiu, será que? voltou. Eu acho que voltou. Você tá me enxergando? Eu não tô te vendo não, tá preto. Deixa eu puxar Racismo uma aqui hora pra... dessa, cara. É esse Eu tô programa te aqui, vendo. eu não gosto... Você tá me vendo? Cara, eu não Eu tô tô te vendo. conseguindo te ver. Talvez se você entrar de novo, deixa eu ver se eu consigo... Peraí, viu? Aqui a tela tá toda preta. Você consegue sair e entrar pelo link de novo? Consigo, Vê isso. consigo. Só pra gente dar uma finalizada, né? Que batemos 1 hora já. Peraí. Vê aí. Pois é, galera, mais um problema aqui de conexão. O pessoal realmente está com uma certa dificuldade para se conectar ultimamente, né? Mas que testemunho maravilhoso. Com a vida aí do Marcondes, a gente aprende grandes lições a respeito da vida cristã, né? A vida do cristão, ela não é um mar de rosas em toda a sua plenitude. É óbvio que viver com Cristo, andar com Cristo, nos dá uma alegria de saber que temos com quem confiar. Mas a vida do cristão, o cristão ele não vive numa bolha, ele está sujeito aos problemas que tem no mundo, né? O cristão ele sofre assalto, o cristão ele, ele pode ter algum problema também de saúde, alguma coisa desse tipo. Olha o Marcondes aí. Eu estou falando aqui para o pessoal que a vida do cristão, né, baseado no seu testemunho, não é só um mar de rosas, mas a gente consegue confiar em Deus e ter a plena convicção de quem nós podemos confiar. Marcondes voltou aí. Marcondes, a gente bateu 1 hora, mas eu não quero me despedir de você sem fazer duas coisas aqui. Antes de mais nada, primeiro é agradecer pelo seu tempo, pela sua participação, cara, foi muito boa. Certeza demais que edificou a galera, edificou a minha vida, por incrível que pareça. Eu sou um cara durão, assim, seco, né? Mas, poxa, o evangelho de Deus, que é isso que você faz, pregar o evangelho de Deus, não só com palavras, mas com ações, ele tem a capacidade de mudar vidas, de fato, de entrar no coração mais sorveteriano que possa existir no mundo. Mas eu quero encerrar com duas coisas. A primeira dela, antes de começar, eu quero saber o seguinte: você é um cara que não fica em cima do muro. Então, eu quero saber se você não fica em cima do muro mesmo. Que eu vou fazer algumas perguntas e você vai ter que dizer ou sim, ou que um ou que não, que um ou que outro e explicar o porquê. Tá certo? Vamos lá. Academia ou natação? Não, mano. Eu jurei que você ia começar calvinista ou arminiano e eu não tenho resposta, cara. Eu não tenho resposta. Para isso eu não tenho resposta. Você ficou apreensivo. Uhum. Cara, academia ou natação? Mano, você pegou pesado, velho. Você pegou muito pesado agora. Cara, eu comecei natação agora. E tipo assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que me apego muito, muito rápido e muito intensamente a algo que eu tô fazendo de novo. Então, se eu fosse colocar na balança, eu escolheria natação. Eu escolheria natação nesse momento, porque é o que eu tô apegado no momento. Inclusive, era um tema que eu queria abordar também, mas aí não vai dar tempo, vai ficar para um outro dia, para outra live, que seria a glorificação de Cristo através do nosso corpo, né, e tal, que é uma coisa que você prega muito nas suas redes sociais, que é show de bola.
Mas a outra pergunta é: devocional ou servir no louvor? Devocional, com certeza, cara. Agora o porquê, né? Qual que é o motivo? Porque antes de você servir em qualquer ministério, seja louvor ou não, você tem que ter uma vida com Deus no secreto. Então, eu não sou estrela, eu não sou nenhuma estrela, né? Eu sou um servo de Cristo e preciso ter vida com Ele antes de querer fazer qualquer coisa para Ele. Culto de domingo à noite ou evangelismo? Mano, caramba, velho. Você acredita que eu nunca pensei nisso, velho? Você vai pensar agora, não pode ficar em cima do muro. Então, o culto de domingo já são para os salvos, né? A palavra é para os salvos. Então, agora, nesse momento, e se eu estiver errado, se o pastor Alan estiver assistindo, se eu estiver errado na minha resposta, pode me corrigir, por favor, porque eu sou um mero aprendiz ainda. Mas eu iria de evangelismo. Show de bola. Marcondes, meu querido, obrigado demais pela sua participação, pela sua presença. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem, eu vou deixar só a sua tela, para que você pudesse deixar uma mensagem para aquelas pessoas que têm vivido com uma constante tristeza, justamente pelos percalços da vida, às vezes um bullying que sofre, ou um pai que abandonou, a pessoa foi vítima de algum estupro. Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu quase brinquei agora, velho, mas vai ficar para outro momento. Mas a mensagem que eu deixaria, e que eu espero de verdade que faça sentido para cada um de vocês que estão vendo esse podcast, que a vida ela não é e nem sempre será aquilo que nós queremos, infelizmente. Mas se você crê de verdade, se você que está nos acompanhando agora, se você acreditar de verdade que Deus é o consumador, né, o autor e consumador da nossa fé, e que Ele está no controle de tudo, e que as nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas tristezas, as nossas alegrias, tudo isso está incluso no pacote que Ele criou para a gente, para que no final de tudo isso o nome dele seja glorificado. A tristeza, ela faz parte desse pacote, a alegria, ela faz parte desse pacote. Todas as coisas que acontecem, o contexto que você está vivendo, eu entendo que ele é doloroso, talvez seja bem diferente daquilo que eu vivi, mas creiam que tudo isso está acontecendo para que Jesus seja glorificado no final. E não tem nada mais gratificante que isso. É isso. Que Deus abençoe. Valeu, meu amigo Marcondes, agradeço a sua participação. Peço que não saia ainda aqui para eu me despedir de você no off. Mas, pessoal, se vocês foram edificados com esse grande testemunho do Marcondes, peço por gentileza que vocês sigam as redes sociais dele, tanto no Instagram. Você só tem Instagram, né, Marcondes? Tem TikTok também? Cara, eu tinha, mas eu abri mão e eu tava com 11 mil seguidores lá, mas decidi abrir. Seu Instagram é como? Condes Alves. Condes Alves. Pronto, pessoal, sigam ele lá. Você que conhece alguém que já passou por uma situação difícil, compartilhe esse conteúdo também com essa pessoa, ou se você mesmo vive essa situação, saiba que a Bíblia ela nos promete uma glória futura, que não é ainda nesse mundo, mas em algum momento não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque estaremos com Cristo, onde haverá só alegria e deleite na presença dele. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Se gostaram, considere a possibilidade de se inscrever nesse canal. Um forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.